Na semana passada, discutimos o enorme abismo que existe entre o pensamento da classe política e seus parasitas, na casta profissional e gerencial, CPM, por um lado, e as atitudes e desejos das pessoas comuns, por outro. Este último grupo, pessoas como você e eu, valorizam a sociedade, a comunidade, a história e a cultura de uma forma que as elites não conseguem compreender, na qual desconfiam profundamente. A incapacidade destas ou dessas mesmas elites de gerir os problemas de hoje, muito menos os que estão prestes a nos atingir, já não pode ser compensada pela solidariedade tradicional entre as pessoas comuns, baseada como esta na sociedade, na cultura, porque muito disso foi deliberadamente destruído por 40 anos de neoliberalismo. Não tive tempo de explorar duas questões relacionadas. Em primeiro lugar, porque existe essa enorme disparidade, não apenas de opinião, mas também de crença e valores, entre aqueles que detêm o poder e seus seguidores, e o resto de nós. Em segundo lugar, é algo em que quero me concentrar especialmente hoje, já que raramente é discutido. É porque as elites persistem nessas ideias e crenças estranhas e pequenas, mesmo quando é evidente que elas são apenas falhas, mas também prejudiciais à reputação, à carreira e até mesmo ao poder e ao dinheiro dos envolvidos. Sugiro que algo deu muito errado no final da Guerra Fria, o que levou a uma série de erros e mal-entendimentos, dos quais os envolvidos na Ucrânia e o Irã são apenas os mais recentes. Sugiro também que algumas explicações sejam de ordem processual e estrutural, enquanto outras sejam de ordem psicológica e que, em geral, precisamos prestar muito mais atenção à forma como os fatores psicológicos influenciam o comportamento da política internacional. Mas vamos começar pelo básico. A nossa atual classe política e os seus conselheiros, mas também o braço mediático da PMC, que provavelmente tem maior influência na forma como as pessoas comuns veem o mundo. Cresceram e construíram as suas carreiras no mundo pós-Guerra Fria. Um diretor político de um Ministério das Relações Exteriores, hoje, por exemplo, estaria na escola ou na universidade quando o muro de Berlim caiu. Um jornalista político, um intelectual de um grupo de pressão ou formulador de políticas governamentais poderia muito bem estar usando fraldas. Além disso, a superprodução de graduados, a proliferação de ONGs e muito mais recentemente de sites da internet, o fim de qualquer política na política, o abandono de qualquer distinção ideológica real entre os principais partidos e as interconexões e até mesmo casamentos entre eles dentro de uma PMC, agora quase completamente homogêneas. O que significa que agora existe uma superposição quase total entre estruturas formalmente separadas e estruturas teoricamente independentes, como governo, política ou ONGs, organizações de inteligência, militar, mídia e tribunais. Existe, correspondentemente, penalidades severas para os indivíduos, dentre eles que se desviam da linha do partido, e aqueles que se desviam desse caminho, na prática, detêm a se unir em busca de proteção em estruturas como a mídia alternativa,
que desenvolvem suas próprias linhas partidárias e detêm a impor sua própria conformidade com a mesma ferocidade. Embora existam, como sempre, diferenças entre esses grupos, esta detém a se manter dentro de limites bastante estreitos. Um jornalista, um defensor de ONGC, um diplomata e um oficial de inteligência podem ter estudado o mesmo assunto na mesma universidade e, em seguida, passando 20 anos em um ambiente onde a maioria das pessoas, de forma ingênua, compartilhavam opiniões bastante semelhantes, eles podem discordar sobre detalhes em um caso comum, o do Irã, por exemplo, mas sua abordagem intelectual serão surpreendentemente semelhantes. Todas as pessoas que eles encontram, todas com que trabalham, todas com que socializam, provavelmente operam dentro do mesmo perímetro intelectual limitado. E existe cada vez mais uma PMC transnacional, também falando uma espécie de inglês globalizado e muitas vezes educada nas universidades uns dos outros. O que explica, em parte, se quiseres, porque tende a haver uma visão homogênea do mundo, mas não explica por que essa visão está quase sempre errada, ou pelo menos incompleta, e na maioria das hipóteses é uma caricatura, uma explicação mecanicista. É a crescente tendência para a formação universitária generalista em disciplinas como o direito intelectual humanitário, que são essencialmente normativas e teóricas, em vez de descritivas e analíticas, que na realidade não prepararam ninguém para nada intelectualmente, muito menos na prática. Mas permitam-me sugerir uma explicação com base histórica que também faz parte da resposta à Guerra Fria. E voltaremos a esse termo. Terminou muito mais rápido do que a maioria das pessoas consegue ou conseguiu assimilar. Não era óbvio por que terminou, quando terminou, ou mesmo quando exatamente terminou. Tudo o que era claro era que algo mudou violentamente e quase da noite para o dia. A reunificação alemã, uma vaga aspiração em 1988, tornou-se realidade 2 anos depois. Mas, em todo caso, o período do final da década de 1940 ao final da década de 1980 nunca foi uma guerra de qualquer tipo. E, na verdade, o termo era inútil naquela época. Continua inútil agora. Além disso, não havia realmente nada pelo que lutar, o que significava, por exemplo, que os exercícios da OTAN para testar procedimento e tomada de decisões eram obrigados a improvar ou improvisar qualquer cenário apenas para dar início ao exercício. Uma das teorias mais populares era a da invasão soviética da Iugoslávia após operações de desestabilização da KGB. Ironicamente, um ex-planejador do Pacto de Varsóvia me disse que o cenário usual deles começava com uma invasão da Iugoslávia pela OTAN. O resultado foi a presença de 2 acampamentos armados enormes e bem preparados, encarando-se com hostilidade, mas sem nenhum motivo aparente para o conflito. Contudo, a geração de líderes políticos no poder na época, assim como seus assessores, não conhecia outra realidade. E um dos principais problemas conceituais entre 1989 a 1990 era tentar compreender o que de facto havia chegado ao fim, o que significava, na verdade. Compreensivamente, havia um forte desejo em muitas capitais,
ocidentais de mudar o mínimo possível e de se apegar ao que era conhecido e confiável, especialmente porque o futuro parecia tão incerto. Havia, no entanto, dois pontos em que a maioria dos tomadores de decisões especialistas no Ocidente concordava, e ambos os casos estavam errados. A primeira era que a Guerra Fria, seja lá o que isso tenha sido exatamente, era a origem das crises periódicas que o mundo conhecia há mais de 40 anos. A agressão, a interferência soviética ou, de forma mais neutra, a rivalidade entre as superpotências explicavam por que houve tantas guerras e crises. Com a queda da União Soviética, essa tensão desapareceu. Consequentemente, o mundo passou a vislumbrar uma nova era de maior paz e segurança. Vale ressaltar que os críticos da OTAN e da política ocidental em geral compartilhavam dessa ilusão, embora partindo de uma perspectiva oposta. Acreditavam que o, o fim da Guerra Fria não havia mais necessidade de alianças militares, nem mesmo de exércitos. O que tudo isso se ignorava, é claro, era que muitos dos problemas de segurança do mundo não era produto da rivalidade entre os dois blocos, mas sim que estes os exploravam de forma oportunistas. Houve um momento surreal entre o fim de 1989 e meados de 1991, quando realmente parecia que o mundo poderia estar entrando em uma nova era. Parte da confusão e da raiva na Europa em relação aos combates na antiga Iugoslávia, portanto, resultou do balde da água fria, que isso representou parte de todas essas esperanças ingênuas e análises reducionais, já que se constatou que os conflitos ao redor do mundo tinham, na verdade, causas que poucos deviam a Washington ou Moscou. De muitas maneiras, como veremos, as elites de segurança ocidentais nunca conseguiram acompanhar a natureza em constante mudança dos conflitos. E, em muitos casos, não entenderam e ainda não entendem o que estava acontecendo. A segunda era que o Ocidente havia vencido esse conflito, ainda que apenas porque a União Soviética e a sua ideologia havia desaparecido. Isso não era esperado e surpreendeu os formuladores de políticos ocidentais. Mas na política não se recusa algo oferecido livremente. Então, o Ocidente começou a construir uma narrativa de vitória, não uma vitória militar, é claro, mas uma vitória política baseada na superioridade de seu sistema. E o que é importante, 1989 a 90 foi justamente o fim do período em que Reagan e Thatcher estiveram no poder. Todos os tipos de ideias econômicas estranhas ainda não haviam sido totalmente desacreditadas. E a geração de 1990 estava assumindo posições de poder, fortalecidos por aqueles que tinham ouvido falar, mesmo que nunca tivessem lido sobre aquela coisa do fim da história. Os líderes ocidentais pensaram ter encontrado a única doutrina verdadeira e que tudo o que restava era aplicá-la, e foi o que fizeram. À medida que sucessivas gerações passavam pelas universidades, assumiam cargos governamentais e finalmente entravam em ação. Os resultados são suficientemente conhecidos e não precisam ser repetidos aqui.
Afinal, se as ideias liberais libertárias vêm voga no final da década de 1980, realmente representavam um capítulo final hegeliano. É um processo de desenvolvimento ideológico, ou pelo menos era isso que você se lembrava de ter lido. Então, por definição, todas as outras ideias estavam erradas e ultrapassadas, inclusive as de origem não ocidentais. Essa ideologia não possuía uma coerência particular, excepto por vagos gestos na direção da liberdade. É irônico, portanto, que ela sempre tenha sido inflexível e doutrinária e que tenha se tornado ainda mais assim com o passar do tempo. Tendemos a estar mais conscientes das suas dimensões econômicas e políticas. Mercados livres, privatização, democracia parlamentar ao estilo ocidental. Mas também teve uma enorme componente narrativa social e ideológica. Embora a cobertura da mídia tenha sido focada nos combates no Afeganistão, na realidade a maior parte do esforço e do orçamento internacional estava voltada para outra área. O país era uma espécie de zona de fogo livre para qualquer cruzada normativa, social e ética que algum governo ou organização em algum lugar estivesse disposto a financiar. Executado será dizer que praticamente tudo o que foi tentado ali fracassou, assim como em qualquer outro lugar no mundo onde se tenha tentado. Como era de se esperar, a ideologia e as atividades a elas associadas eram essencialmente performáticas, pois essa era a tradição política. Demos protestos pacíficos da qual os novos líderes provinham e porque eles poucos sabiam da vida. E com o passar do tempo foram reforçados por aqueles que sabiam ainda menos. Assim, eles acreditavam que os sistemas políticos corruptos poderiam ser reformados por meio de cursos de treinamentos narrativos e conduzidos por ocidentais. Os regimes militares poderiam ser reformados pela crença de comissões parlamentares de defesa e as pessoas poderiam ser doutrinadas a serem boas ou pelo menos a serem como nós. Bastavam criar estruturas, redirigir documentos e pronunciar palavras e a própria realidade se transformaria decepções sucessivas por razões que exploraremos não invalidarão as ideias. Não poderiam, já que as ideias estavam certas e simplesmente levaram a demanda por meios, por mais, por mais recursos e melhor coordenação. Como já sugeri em diversas ocasiões, a ideologia da PMC moderna é uma espécie de miscelânea de ideias diferentes contribuídas por diversos grupos de interesses mutuamente toleradas, tal como os macacos se limpam mutuamente. Nas atividades no exterior destes, ou desde as tentativas de gestão de grandes crises até as intervenções rotineiras de governança ou direitos humanos. Houve uma notável coerência entre as políticas e atividades de governo teoricamente de esquerda e aqueles teoricamente de direita. Por exemplo, o governo conservador de David Cameron determinou que todos os recursos de formação financiados pelo Reino Unido no estrangeiro deveriam incluir um modelo obrigatório sobre como lidar com a violência sexual e de gênero, independentemente de isso ter ou não relevância para o tema. Disseram-me que esta abordagem foi aprovada pelo próprio Cameron, mas o mesmo se aplicava à fauna exuberante que florescia em torno desses programas. A mídia, as consultorias, as comissões parlamentares, os centros de estudos, as ONGs, os grupos de pressão e outros exigiram mais ação, mais dinheiro e
pessoal e objetivos mais ambiciosos. O facto de que talvez 90% desses esforços tenha sido completamente desperdiçado e que isso tenha comprometido a quantidade limitada de trabalho valioso que foi realizado, raramente foi reconhecido. A literatura crítica que discute tais intervenções, tanto em países específicos quanto de forma mais geral, ainda é bastante escassa. Da mesma maneira geral, a ideologia sustentava que, com o fim da Guerra Fria, não havia mais motivo para conflito. Os conflitos não eram mais sobre nada, eram resultado de mal entendimento ou mais maquinações de empreendedores de violência que incentivavam e lucravam com os conflitos e, portanto, precisavam ser removidos, de preferência sendo levados a julgamentos em algum lugar por algum motivo. A paz e a reconciliação eram os resultados naturais da intervenção internacional e, de qualquer forma, representavam a inclinação natural das populações. A grande maioria dos envolvidos nos conflitos eram vítimas, embora algumas fossem vítimas mais agradáveis ou graves do que outras, o que gerou, por exemplo, desentendimentos acerados entre ONG e rivais sobre como líderes com crianças soldados envolvidas em atrocidades. Se tudo isso soa um pouco desdenhoso, talvez deva ser mesmo. Essa ideologia foi produto de uma educação ocidental de classe média, altamente normativa, que enfatizava a reflexão sobre o mundo deveria ser em oposição a como ele realmente era e, portanto, incentivava atividades simbólicas em vez de práticas concretas. Isso levava a algo que, a meu ver, simplesmente não é compreendido adequadamente, ou talvez nem mesmo seja compreendido no pensamento e na escrita sobre política internacional. O domínio do pensamento realista em sentido amplo é tal que as relações entre os Estados são tipicamente interpretadas através da análise da força bruta econômica, política e militar. Mas toda expectativa democrática o demonstra que isso é altamente enganoso e incompleto. No dia a dia, todos reconhecemos a importância dos fatores psicológicos, da determinação de como funcionamos, como nos sentimos, nossos pontos fortes e fracos, como nos relacionamos uns com os outros, e não menos importante, como as organizações e instituições operam. Todos nós sentimos a diferença entre um operador de call center compreensivo e um que só quer ir para casa, ou entre uma instituição que parece ter um conceito de serviço e uma que só quer o seu dinheiro, e ajustamos nosso próprio comportamento de acordo. Grande parte da nossa vida consiste em interações com pessoas, influenciada pelo quanto as conhecemos, pelo que pensamos delas, pelo que esperamos ganhar ao lidar com elas e pela consciência de que nossa própria personalidade, nossas experiências passadas e nossas atitudes afetarão a forma como os outros nos veem. No entanto, quando chegamos a assuntos realmente importantes, economia, política, instituições, poder, a ideologia dominante em nossa sociedade pressupõem que as pessoas agem com perfeita racionalidade, buscando o que consideram ser sua maior vantagem. Quase como máquinas de calculadora, a ideia de pessoas como agentes econômicos racionais, nunca mais do que uma suposição simplificadora que saiu do controle, foi ridicularizada quase até a extinção. Alguém se lembra das loterias? Embora ainda mantenham um domínio implacável sobre as mentes da elite.
No entanto, ainda persiste entre os estudiosos das relações internacionais e os especialistas que popularizaram, popularizaram suas teorias a crença de que as nações se comportam com racionalidade absoluta. Claro, uma breve reflexão nos lembra que as nações não têm poder de decisão aqui. Tudo é feito pelas pessoas. Até o mais simples livro de história lhe dirá sobre a influência que personalidades, emoções e ambições exercem entre a história. É claro, todas as negociações internacionais de qualquer tipo são, na verdade, conduzidas por indivíduos com suas próprias histórias, preconceitos, ambições, ciúmes e muitas vezes relações complexas entre si. Considere o exemplo mais simples, o de uma negociação internacional de rotina. Enquanto você está sentado atrás da bandeira ou placa com seu nome, você não está pensando, ou não deveria estar em usar o poder da sua nação para esmagar seus parceiros de negociação. Seus pensamentos são muito mais banais. Que latitude eu tenho? Como interpreto as minhas instruções? Quão tolerante será meu chefe se eu ceder à pressão do país nessa questão? Então, você olha ao redor da mesa. Um indivíduo de lá vem de um país poderoso, mas tem um ministro fraco e impopular que não quer discussões. B. Vem de um país menor, mas é popular por sua atitude prestativa e costuma ter boas ideias. C. Gosta de ser cooperativo, mas às vezes se esforça demais para agradar a cada ultrapassado os limites do que seus capitais tolerar. Enquanto isso, X é igual, é alguém de quem gosto e com quem me dou bem e muitas vezes conseguimos resolver problemas tomando um café. Y é de um país influente, fala muito e gosta de ouvir a própria voz, mas tem dificuldade em produzir ideias construtivas. Talvez eu precisasse passar um bilhete para que ele possa apresentar posteriormente como sua própria proposta. Z é um caso perdido, frequentemente agressivo e é preciso encontrar uma maneira de lidar com ele. E isso é apenas uma avaliação inicial. Obviamente, o trabalho de verdade vem depois. Tudo isso acontece porque dentro dos governos as decisões sobre questões importantes são tomadas por pessoas que podem ser inteligentes ou obtusas experientes ou completamente novatas, bem informadas ou irremediavelmente ignorantes, ou simplesmente desinteressadas em saber, gramáticas ciníticas ou ideologias implacáveis com fortes interesses pessoais ou desinteressadas em qualquer coisa além da própria sobrevivência. E isso em tempos de relatividade, normalidade, quando se trabalha no máximo de 16 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana, em uma crise, as pessoas se comportam de maneira imprevisível e muitas vezes irracionais. Além disso, nem todas as crises têm as mesmas dinâmicas. Uma crise que você precisa ou ou precisa gerenciar, mas na qual você tem amplo controle, possui uma dinâmica específica. Uma crise em que você precisa lutar para manter a iniciativa tem uma dinâmica diferente. E uma crise em que você perdeu a iniciativa tem uma terceira dinâmica. Este último fator costuma causar um desgaste mental extremo, mesmo em indivíduos robustos, e pode levar governos e seus líderes a se distanciarem completamente da realidade, vivendo em mundos de fantasia irreconformavelmente e aceitando apenas as informações que desejam ouvir. Eu suspeito fortemente que algo assim esteja acontecendo em Washington neste momento e que o Sr. Trump, em particular, pode estar bem perto de um colapso nervoso, o que torna uma crise realmente ruim. É quando você não entende o que está acontecendo e por que as coisas estão acontecendo.
Isso é profundamente desestabilizador e nunca tanto quanto se faz parte de um grupo grande e homogêneo. Vê o mundo de maneira muito semelhante e assim todos ficam confusos juntos. A política perdeu, em grande parte, as antigas divisões ideológicas e conceituais que outra hora possuíam a classe política inteira, sem mencionar seus assessores, comentaristas de mídias, especialistas e demais, agora compartilham uma homogeneidade de pensamento sufocante que torna a discussão intelectual ou inteligente, quanto mais a crítica construtiva, é praticamente impossível. Além disso, sua educação e experiência normativa e primitivamente fazem com que as ideias que eles têm em comum raramente sejam mais do que banalidades. Se dois ministros europeus se reunissem para discutir a Ucrânia, praticamente toda a conversa se resumia a um acordo de que devemos manter a pressão sobre Putin. Precisamos fazer mais para ajudar a Ucrânia. Seu repertório conceitual não vai além disso. Não vou me aprofundar aqui na complexão ou complexa questão da relação entre linguagem e pensamento, mas vou apenas observar que na prática é muito difícil para as pessoas saírem dos discursos com os quais estão familiarizadas a compreender e reconhecer formalmente que certas coisas estão acontecendo e acontecendo por razões que não se encontram em seu repertório padrão habitual. Esse repertório consiste em grande parte em expectativas normativas pré-formatadas e reações escritas e verbais, além de uma lista de ações performativas aceitáveis. Portanto, é necessário um grande esforço para tentar encaixar desenvolvimentos inesperados e dispor certamente em um padrão compreensível, ou pelo menos fingir que eles não estão realmente acontecendo. Essa é a razão fundamental pela qual o Ocidente tem lidado tão mal com as crises desde o fim da Guerra Fria. E por que seu desempenho está piorando à medida que sua classe política e seus assessores se tornam mais fechados e insistenciosos com o passar do tempo, afundando cada vez mais em seu repertório limitado ou limitando de coisas que conseguem entender a articular. Tomemos como exemplo o nacionalismo, em seu sentido mais amplo, incluindo tradições históricas, língua e cultura. Esses elementos constituem o inimigo. Ideias são vistos como a origem de muitos dos males do mundo. A ideia de que o apego à tradição, à história, à linguagem e à cultura possa ser realmente importante para muitas pessoas e que elas lutarão e até mesmo entrarão em guerra para defendê-las. É algo que a atual ideologia internacionalista, pós-nacional e transnacional não consegue compreender. Consequentemente, como já sugere anteriormente, tais apegos são relegados em massa e extrema-direita. As figuras políticas ou intelectuais que os expressam são tratadas como párias. Párias. Portanto, falhamos completamente em compreender o comportamento de cultura que não seguram o Ocidente rumo ao agnosticismo cultural transnacional, muito menos a atual autoflagelação e negação da própria civilização ocidental, que não demonstra sinais de arrefecimento. Mas este não é apenas um problema intelectual, é também um problema político. Associamos o nacionalismo, neste sentido mais amplo, à agressão e ao conflito. Por isso, acreditamos ter identificado potências, conflitos, mocinhos e bandidos, e sobretudo pessoas como nós e pessoas diferentes de nós. Isso nos indica que quais figuras políticos ou
políticas cultivar, quais ignorar, quais organizações financiar e quais futuros líderes formar. Enquanto isso, os moradores locais, que muitas vezes são mais espertos do que nós, sabem o que dizer e como se comportar para obter nosso apoio. E seus oponentes internos sabem que nossa posição sobre o nacionalismo é profundamente conflituoso. Em linhas gerais, não há problema quando pessoas de fora da sociedade ou do Ocidente o praticam, desde que sejam direcionados contra o Ocidente e não contra quaisquer grupos, obviamente apoiados pelo Ocidente. Assim, o facto de as pessoas realmente se importarem com algumas destas questões leva não apenas a erros de política ao líder com o resto do mundo, mas ao longo mais importante, uma incapacidade de compreender a verdadeira natureza dos problemas, muito menos de falarmos sobre eles, porque não temos os conceitos e o vocabulário necessário. Repito, isso não é endocestricismo, que é uma constante em qualquer cultura, mas algo muito mais preocupante. Efetivamente, nossa classe política e seus parasitas possuem uma série de reflexos condicionados normativos, de modo que, quando uma palavra ou um conceito é introduzido, eles respondem imediatamente de uma pequeno número de maneiras. Todos nós conhecemos pessoas que se comportam assim. É perturbador ver toda uma classe política agindo dessa maneira. Por exemplo, o Ocidente não compreendeu e ainda não compreende realmente a série de eventos que levaram dos ataques de 2001 aos Estados Unidos até a campanha do Afeganistão-Iraque 2.0, a Primavera Árabe de 2021, o Estado Islâmico, os ataques terroristas da Europa de 2015 a 2016, até a queda do regime de Assad. Só podemos agir ou falar sobre agir com base em coisas que podemos conceber. As teses e o financiamento do islâmico político, apesar de já terem sido exaustivamente estudados e documentados, ainda não penetraram nas mentes das elites ocidentais, porque não podem ser concebidos dentro do discurso limitado da terminologia disponível no Ocidente. Os muçulmanos ou vivem em países com regimes repressivos que serão derrubados após o que abraçarão alegre e espontaneamente os nossos valores. Ou se vivem no Ocidente, são alvo de discriminação racista e institucional. Qualquer outra possibilidade é ignorada ou explicada como resultado de tiranos, de atividade de algumas pensadoras ou pensadores conservadores, ou, em um último caso, como resultado do envolvimento ocidental direto ou indireto. A ideia de dar asas pessoas, ou a ideia de dar a essas pessoas autonomia, permitindo que hajam de acordo com princípios que elas mesmas desenvolveram e acreditam ser verdadeiro e simplesmente não se encaixam no conjunto de normas que dominam nosso pensamento. Essa é uma das razões pela qual o Ocidente esquece tudo e não aprende nada. Há coisas que não podem ser aprendidas, assimiladas. Ou há coisas que não podem ser aprendidas e assimiladas de verdade sem causar danos psicológicos. O problema com qualquer esquema de pensamento normativo é que ela é essencialmente imune aos efeitos destrutivos de toda aprendizagem
e de toda experiência, de facto. Como estamos falando de normas e não de julgamentos objetivos, opiniões programáveis ou pragmáticas ou mesmo os factos e modificação a quase impossíveis, isso equivale a uma mudança e, na prática, a falsificação de uma filosofia pessoal sobre o mundo. É algo muito diferente de mudar de opinião e muitas vezes encontrar forte resistência. Imagine que você não acha que os direitos humanos sejam importantes, então o Pol Pot seja um dos seus heróis pessoais. Decepções e fracassos, quando reconhecidos, são percebidos como ataques ao ego. Afinal, imagine que você é um político oportunista que, depois de 20 anos, finalmente conquistou um cargo ministerial e passou nos últimos meses lidando com a Ucrânia. Imagine que você, com sobriedade, decide que o jogo acabou e diz isso em voz alta. O que vai acontecer? Bem, a primeira questão será se você se demite antes de ser demitido, mas aí você será relegado ao ostracismo. O ostracismo perderá qualquer chance de uma carreira decente, talvez perderá sua cadeira no parlamento e será massacrado por todos os especialistas e veículos de mídia, sites e rivais políticos. Mas isso não é o pior, porque toda a sua vida foi construída em torno do sucesso na política e todos os que você conhece pessoalmente e profissionalmente agora irão rejeitá-lo e você se tornará uma não pessoa. Na prática, isso equivale a algo como a morte do ego, tão intimamente ligado o seu ego ao seu estado profissional e institucional, como já foi o caso com o Partido Comunista ou certas seitas religiosas, se existe uma única explicação dominante para a persistiva ou persistente realidade da abordagem da classe política ocidental em relação à Ucrânia e ao Irã, provavelmente é essa. Seria o último ou ótimo ver mexentes como medo de danos ao ego e morte impede o realinhamento na Ucrânia, dizem especialistas. Mas talvez tenhamos que esperar um pouco para isso. Uma consequência do hábito do pensamento normativo é a crença de que se o mundo deveria ser de uma determinada maneira e não é, então deve haver um esforço diabólico para que não seja. Se coisas ruins acontecem, isso não pode ser porque o mundo é assim, já que por definição não é. Nem por acaso ou azar, mas sim pela subversão dos ideais por meio de maquinações malignas organizadas. É um paradoxo da nossa cultura que as pessoas ou as nossas livrarias estejam repletas de livros sobre problemas pessoais e autoaperfeiçoamento, enquanto os relatos populares sobre o mundo detêm ser extremamente reducionais ou racionalistas em termos materiais. É verdade, claro, que se você está preocupado ou procurando as coisas de alguma crise ou guerra, é mais fácil especular sobre o papel malicioso das companhias petrolíferas do que considerar o perfil psicológico daqueles que tomam as grandes decisões, mas a história sugere que não são precisamente os fatores pessoais que mais importam. Por exemplo, mencionei a apofinia diversas vezes em outros casos, o ensaio que é a tendência de enxergar padrões em todos que na realidade não existem. Isso não parece ser uma doença propriamente dita, embora os esquizofrênicos tenham a demotrenese ou demonstrá-la demonstrá-la em alto grau, mas assim uma exacerbação e extremos patologísticos da nossa necessidade natural de identificar padrões no mundo que nos ajudam a sobreviver. Para muitas pessoas, é mais
reconfortante ter qualquer padrão nos eventos, mesmo que ameaçador do que nenhum padrão. Como um mecanismo de defesa clássico contra um mundo complexo demais para lidar. É claro, a necessidade de encontrar o padrão ou evitar o caos vem em primeiro lugar. A prova, sim, a prova em si é secundária, razão pela qual os apofinados raramente desistem diante de evidências negativas ou inexistentes. As provas estão sendo escondidas. Se os arquivos sobre contactos extraterrestres não existem, é obviamente porque foram destruídos. E pesquisas mostram que pessoas envolvidas na política tendem a sofrer mais de opinião do que a mídia, o que não é nada tranquilizador. Explicações apofínicas podem ser muito atraentes. Há há o afastamento caso de Anatoly Goldstein, um defensor da KGB que conseguiu persuadir muitas pessoas importantes no Ocidente de que a União Soviética estava envolvida numa vasta operação de desinformação facilitada por agentes em todos os níveis dos governos ocidentais e que a cisão sino-soviético era um mito. As revoltas da Alemanha ou Oriente na Hungria foram operações de defesa bandeiras e a crise de Praga de 1909 foi uma operação de desinformação da KGB. Ele alterou publicamente que a União Soviética fingiria estar cada vez mais fraca apenas para armar uma cilada no último momento. Assim, tudo o que aconteceu em Moscou e praticamente em qualquer outro lugar do mundo podia ser encaixado de alguma forma na suposta conspiração, e cada indício de que o sistema soviético estava começando a reunir na década de 1980 significava apenas que a armadilha estava prestes a ser acionada. Coglens viveu o suficiente para se sentir justificado com a chegada ao poder na Nova Rússia de Vladimir Putin, ex-oficial da KGB, mas suas alegações, apoiadas por outros mais ou menos bem informados, ajudaram a paralisar as agências de inteligência dos Estados Unidos e outros governos ocidentais com caças às bruxas e investigações de lealdade, a ponto de alguns se perguntarem, ironicamente, se o próprio Wallenstein não fazia parte de uma operação de desinformações. Mas é característico dessas maneiras de ver o mundo que, uma vez encontrada uma explicação abrangente, as pessoas se apegam a ela independentemente das objeções. Há um humor mordaz, por exemplo, em observar como a cada etapa do desmoronamento da tragédia ou trágica farsa as tentativas americanas nos últimos 25 anos de remodelar o Oriente Médio, e a cada derrota, cada fracasso, os crentes ainda encontraram novas maneiras de insistir que este era o plano desde o início, e porque, é claro, deve haver um plano mestre, uma mentalidade opifênica. Existe muitos outros exemplos. Nossos atitudes emocionais em relação ao mundo que, por sua vez, moldam nossas opiniões políticas. E, em últimas análises, o que acreditamos sobre o mundo hoje são naturalmente produtos da nossa juventude. Já discutiu muitas vezes a natureza fundamental adolescente da nossa atual classe política, o que se torna mais sério à medida que pais, universidades de classe média buscam acomodar as dores do crescimento adolescente, mimando-as indefinidamente. O comportamento adolescente é quase por definição performativo e tem como objetivo chocar na adolescência. Você pode usar uma camiseta horrível ou ouvir músicas com letras ofensivas como estudante. Você pode participar de manifestações contra supostos eventos em países estrangeiros sobre os quais você não pode fazer nada. Como jovem diplomata, você apresenta um entusiasmo
pacote de sensações que parecem bons, mas não alcançam nada na prática. Mas também não devemos esquecer que é na adolescência que começamos a perceber que nossos pais não são os seres divinos todo-poderosos que pensávamos que fossem, mas sim pessoas comuns, falíveis e realmente impotentes. Em alguns casos, o desejo por subjetivos ou substitutos parentais que passam por gurus ou atualmente por influenciadores recais sobre os governos aos quais também são atribuídos os poderes sobrenaturais que antes pensávamos que nossos pais possuíam. Qualquer pessoa que já trabalhou no governo está familiarizado com os ataques furiosos da mídia e dos cidadãos comuns contra os governos por não fazer nada diante de algum problema insolúveis. Mas isso remonta antes da adolescência. E aqui quero insistir na importância do papel na mediação, na compreensão popular do mundo. Poucas pessoas hoje em dia ouvem atentamente os discursos ou as conferências de imprensa dos líderes mundiais ou leem as transcrições. Na menor das hipóteses, eles podem ler uma notícia com seu inevitável viés e seletividade. Normalmente eles leem algo no X, ou talvez no Spottech, ou em um site dedicado a comentários políticos que basicamente consiste em um artigo de opinião dizendo-lhe o que pensar, talvez com algumas citações. E as barreiras de entrada são tão baixas que hoje existe uma gama quase infinita de opiniões pré-fabricadas para escolher semelhantes atrair semelhantes. Uma das maiores descobertas de Sigmund Freud, confirmada pela neurologia moderna, foi a de que existem memórias tão profundamente escondidas em nossas mentes que nem sequer sabemos que elas estão lá e por isso não conseguimos nem falar sobre elas, sendo, portanto, chamadas de memórias não declarativas. Todas as memórias do primeiro ano de nossas vidas são assim, e só as conhecemos por meio de consequências indiretas, a sensação de necessidade não atendidas, por exemplo, e como lidamos com elas. De modo geral, quando somos jovens, observamos uma visão de mundo que é formada em grande parte ou completamente de forma inconsciente e que realmente resiste a qualquer experiência ou vivência contrária. Assim é fácil perceber, por exemplo, que crescer em uma família com um ou ambos os pais dominadores pressupõe a pessoa a enxergar o mundo em termos de forças severas e hostis, que não se podem controlar e, naturalmente, como autor ou leitor, a pessoa se sentirá atraída por argumentos que apresentam hegemonia e império. Da mesma forma, crescer é uma atmosfera de representação e tensão onde certas coisas nunca são ditas e existem segredos que não podem ser discutidos. Irá inclinar você a acreditar em poderes ocultos e conspirações secretas. Digo inclinar porque, é claro, não nada de determinístico aqui. Estamos falando de tendência. Isso é bastante simples. A maioria das pessoas concordaria após refletir um pouco. O problema é que não é possível construir uma teoria geral com base nisso, porque, francamente, as pessoas não diferentes são diferentes e não diferentes e reagem de forma diferente a diferentes situações. A calma, autoconfiança intelectual no marxismo do fundamentalista islâmico ou do cristão pode ser equivocada e superficial, mas pelo menos produz uma visão interminante, coerente do mundo. Mas se não podemos fazer mais nada, podemos tentar nos livrar do vício em explicações materialistas, reducionalistas e aceitar que na política, talvez ainda mais do que em qualquer outro lugar, as pessoas são estranhas.